Olá! Hoje vamos bancar os detetives corporativos. Nossa missão: olhar para um balanço financeiro e tentar descobrir quem realmente manda em quem no mundo dos negócios. E a nossa ferramenta secreta para isso não é uma lupa, mas um conceito contábil chamado Método da Equivalência Patrimonial, ou, para facilitar, MEP. Nós mergulhamos num guia de estudo bem completo sobre o pronunciamento técnico CPC 18, que detalha as regras do jogo. A meta aqui não é só traduzir o jargão, sabe? É entender como esse método revela as verdadeiras relações de poder e, assim, as estratégias por trás das parcerias empresariais. É uma forma de ler as entrelinhas financeiras. Exatamente. Parece um assunto de nicho, né? Mas é o contrário. Entender o MAP é como aprender a identificar a diferença entre um aperto de mão cordial e uma aliança estratégica que, define o futuro de duas companhias. É decifrar a dinâmica de poder que não aparece nos comunicados de imprensa. Perfeito. Então, vamos começar pelo ponto de partida. Uma empresa, a investidora, compra uma parte de outra, a investida. Como essa compra, esse investimento, aparece na contabilidade da investidora? Pelo que eu entendi, existem basicamente dois caminhos, duas filosofias bem diferentes. Isso mesmo, são dois mundos distintos. O primeiro é o que a gente chama de método de custo. É o mais intuitivo, sabe? Você comprou as ações por 10 milhões. O investimento fica registrado no seu balanço por 10 milhões. Ponto. Esse valor só vai mudar se acontecer algo muito drástico, uma perda comprovada e permanente de valor. Fora isso, ele fica lá, estático. Ok, então o método de custo é tipo uma foto. Você tira a foto no dia da compra e aquele valor fica congelado no tempo. É simples, direto. Qual é a alternativa? A alternativa é o método da equivalência patrimonial, o MEP. E se o método de custo é uma foto, o MEP é um filme, é dinâmico. O valor do investimento não fica congelado. Ele sobe, desce, se movimenta para refletir, proporcionalmente, tudo o que acontece com o patrimônio da empresa investida. Se a investida tem lucro, o valor do seu investimento cresce. Se ela tem prejuízo, ele diminui. É uma conexão viva. Entendi a diferença. Mas isso soa como se a empresa pudesse escolher o que for mais fácil. Ou, sei lá, o que deixar o balanço mais bonito. Imagino que não seja bem assim. O que obriga uma empresa a usar esse método mais complexo, o MEP, em vez da foto mais simples do método de custo? Ótima pergunta. Não é uma escolha de conveniência, de jeito nenhum. É uma imposição da regra baseada na natureza da relação entre as empresas. O MEV é obrigatório quando a investidora tem influência significativa sobre a investida, quando ela controla ou quando ambas fazem parte do mesmo grupo. O gatilho é o nível de poder que uma exerce sobre a outra. Certo. Influência significativa. Essa expressão parece ser a chave de tudo. O que ela significa na prática? É só uma questão de porcentagem? Se eu tenho, digamos, 21% de uma empresa, automaticamente tenho que usar o MEP? A porcentagem é um ponto de partida, mas não é a história toda. A norma diz que se você detém 20% ou mais do poder de voto, presume-se que você tem influência significativa, mas a palavra-chave é presume-se. É um indício forte, mas não é uma prova definitiva. Então, peraí. Se a regra é sobre evidências práticas, isso significa que dois contadores diferentes, olhando para a mesma relação, poderiam chegar a conclusões diferentes. Um poderia defender o uso do MEP e o outro não. Isso não cria uma insegurança? Exatamente. E é aí que a análise fica interessante e menos mecânica. A contabilidade está tentando olhar além dos números frios do percentual. Ela quer saber quem de fato tem um lugar na mesa de decisões. O que realmente importa são as evidências. E o material que a gente analisou lista essas evidências de forma bem clara. Por exemplo, você tem um representante no conselho de administração da outra empresa. Ah, entendi. Você participa da definição de políticas importantes como quanto de dividendo vai ser distribuído. Se a resposta for sim, isso é um sinal fortíssimo de influência, mesmo que você tenha só 15% das ações. Ou seja, a regra está tentando capturar o poder real, não apenas o poder no papel. Perfeito.
Outros sinais são mais do dia a dia, sabe? As empresas fazem negócios muito importantes entre si. Elas trocam diretores, tipo, um gerente daqui vai para lá. Ou uma fornece uma informação técnica tão crucial que a outra simplesmente não conseguiria operar sem ela. Tudo isso conta. O exemplo no material que a gente viu é fantástico. A empresa Ilha do Mel não tem uma ação sequer da Ubatuba S.A. 0%. Nossa, é mesmo. Mas a Ubatuba é quem faz toda a pesquisa e desenvolvimento para a Ilha do Mel. A dependência técnica é total. Isso por si só já configura influência e exige o uso do MAP. É uma conexão umbilical, mesmo sem participação acionária. E é importante não confundir influência com controle. O controle é o degrau acima, né? É quando você tem o poder de governar as políticas da empresa, geralmente porque detém mais de 50% das ações com direito a voto. No controle, você não apenas participa das decisões, você as dita. Na influência, você tem uma voz poderosa na mesa. No controle, você é o dono da mesa. Ok, ficou claro. Então, digamos que a empresa se enquadrou, ela tem influência significativa e precisa usar o MAP. Como isso funciona no dia a dia? Como esse filme que você mencionou é rodado na contabilidade? O processo começa no dia da compra. O investimento é registrado pelo valor que foi pago, o custo de aquisição. A partir daí, a cada novo balanço da empresa investida, a mágica acontece. Vamos supor que a investida teve um lucro de R$ 1 milhão e você, a investidora, tem 30% de participação. Certo. Pelo MAP, você vai reconhecer no seu próprio resultado uma receita de R$ 300 mil, que é 30% de 1 milhão. Essa receita é chamada de ganho de equivalência patrimonial. E como contrapartida, o valor do seu investimento lá no balanço aumenta em 300 mil. Ele engordou junto com a empresa parceira. E se for prejuízo? A lógica é a mesma, só que ao contrário? Exatamente a mesma. Se a investida teve um prejuízo de 1 milhão, você registra uma despesa de 300 mil, a perda de equivalência patrimonial. E o valor do seu investimento diminui em 300 mil. Ele emagrece junto. Isso. O seu balanço espelha o sucesso ou o fracasso da sua parceira. Tem um detalhe no material que me chamou a atenção, que parece uma daquelas pegadinhas. O cálculo desses 30% é sobre a participação no capital social total, certo? Não só nas ações que dão direito a voto. Isso pode mudar muito o resultado final, não? Muda tudo. Muitas empresas têm diferentes tipos de ações. As ordinárias, com voto, e as preferenciais, sem voto. Você pode ter, 40% das ações com voto, mas só 25% do capital total. Para o cálculo da equivalência, o que vale é a sua fatia no bolo inteiro, os 25%. É um ponto que muita gente erra e que tem um impacto direto no valor do ganho ou da perda. Entendi. E tem mais uma camada. Às vezes, o patrimônio da investida muda por razões que não são lucro nem prejuízo. Por exemplo, a reavaliação de um ativo. Essa variação não transita pelo resultado da investidora. Ela vai direto para o patrimônio líquido da investidora, numa conta específica chamada Outros Resultados Abrangentes. É uma comunicação direta de patrimônio para patrimônio. Uau! A complexidade já começa no momento zero, na própria compra. Porque, na prática, o preço que uma empresa paga por outra quase nunca é igual ao valor que está nos livros contábeis. O que acontece com essa diferença? Para onde ela vai? Essa diferença é a regra, não a exceção. E a contabilidade exige que a gente a decomponha, que a gente entenda o que está por trás dela. A primeira parte dessa diferença pode ser o que chamamos de mais-valia. Mais-valia. O que é isso? Imagina que a empresa comprada tem um terreno na contabilidade registrado pelo preço que pagou há 40 anos, R$ 100 mil. Mas hoje, o valor justo, o valor de mercado daquele terreno é de 5 milhões. A mais-valia é essa diferença entre o valor justo e o valor contábil. É basicamente um reconhecimento de que os ativos da empresa valem mais no mundo real do que no papel da contabilidade antiga. Entendi. Então a mais-valia é como corrigir o preço de tabela dos ativos para o valor de hoje. Faz sentido. Certo, entendi. E o que acontece quando se paga ainda mais do que esse valor corrigido? Aí entramos no segundo componente, talvez o mais famoso, o goodwill,
ou ágil por expectativa de rentabilidade futura. O goodwill é o valor que você paga acima do valor justo de todos os ativos e passivos identificáveis. É o prêmio que você paga pelo futuro. Pelo futuro, como assim? Você não está comprando só os prédios, as máquinas, os estoques. Você está comprando uma marca forte, uma carteira de cliente fiel, uma tecnologia inovadora, uma equipe de engenheiros geniais. Coisas que não têm o registro contábil formal, mas que geram muito valor. O goodwill é o preço do talento, da reputação, da expectativa de que aquela empresa vai gerar lucros incríveis no futuro. A TAP de tecnologia. No papel parecia loucura. Mas elas não estavam comprando as mesas e os computadores. Estavam comprando uma equipe que valia ouro. Fascinante. Então temos a mais-valia, que é a atualização do valor dos ativos, e o goodwill, que é a aposta no futuro. Existe um cenário oposto? Pagar menos do que os ativos valem? Sim, e é o sonho de todo investidor. Chama-se compra vantajosa. Acontece quando, por algum motivo, uma negociação de oportunidade, uma venda forçada, você consegue pagar por uma participação um valor menor do que o valor justo dos ativos líquidos que está adquirindo. Uma pechincha. Exatamente, uma pechincha. E a regra é clara. Esse lucro que você teve na compra é reconhecido imediatamente como uma receita no seu resultado. É um ganho instantâneo. Vamos usar o exemplo da Cia Carioca e Cia Copa para deixar isso concreto. A Carioca pagou 4,5 milhões por 40% da Copa. Como esse valor foi dividido? Exato. Analisando os números, viu-se que a participação de 40% no valor contável da Copa era de 2,4 milhões. Além disso, havia um terreno que valia 3 milhões a mais do que o registrado, então 40% dessa mais-valia deu 1,2 milhão. Somando os dois, chegamos a 3,6 milhões, que seria o valor justo da participação. Como a Carioca pagou 4,5 milhões, a diferença, esses 900 mil reais, foi o goodwill. Foi a aposta da Carioca no sucesso futuro da Copa. Isso me leva a outra questão prática. A Cia Copa, a investida, vai bem e decide distribuir dividendos. A Carioca, nossa investidora, recebe a sua parte. Isso entra como uma receita extra para ela? Excelente pergunta, porque aqui mora uma das diferenças mais cruciais entre os métodos. Se a Carioca estivesse usando o método de custo, a resposta seria sim. Dividendos recebidos, receita no caixa. Simples. Mas no MEP, a resposta é um sonoro não. E a lógica por trás disso é muito elegante. Pensa bem, o lucro que deu origem àquele dividendo já foi reconhecido pela Carioca lá atrás quando a Copa o gerou. Lembra do ganho de equivalência patrimonial que engordou o investimento? Ah, claro. O dividendo é só a materialização desse ganho. É a empresa parceira te devolvendo em dinheiro uma parte do valor que já era seu. Então, registrar o dividendo como receita de novo seria contar o mesmo ganho duas vezes. Exatamente, seria uma dupla contagem. Por isso, no MEP, quando a investidora recebe o dividendo, ela não registra uma receita, ela reduz o valor do investimento no balanço. É uma simples troca de ativos. Sai investimento, entra caixa. Mas isso não parece estranho no balanço? O meu ativo investimento diminui, mesmo a empresa parceira indo bem e pagando dividendos. Isso não pode ser mal interpretado por um analista desatento, como se o investimento estivesse perdendo valor? Pode sim, e é um ponto de atenção. Um analista que olha só a linha do investimento isoladamente pode pensar, ué, esse investimento encolheu. Mas um bom analista sabe que no MEP isso é um sinal de saúde. Significa que o investimento está gerando caixa, que o lucro reconhecido anteriormente está se transformando em dinheiro de verdade. Na prática, o MEP força a empresa a pensar como um sócio de verdade. O lucro só é seu de fato quando ele aparece no resultado da parceira. O dividendo é só transferência do dinheiro do bolso direito para o esquerdo. Entendi. Já que falamos de lucros, tem um conceito final que vale a pena citar. Os lucros não realizados. Imagina que a empresa A, que é a controladora, vende um produto para a empresa B, sua controlada, com R$ 100 de lucro. No fim do mês, esse produto ainda está no estoque da B. Não foi vendido para um cliente de fora do grupo. Do ponto de vista do grupo econômico como um todo, esse lucro de R$ 100 ainda não aconteceu, não foi realizado.
Para o cálculo do MEP, esse lucro interno precisa ser eliminado para não inflar artificialmente os resultados do grupo. Ok, vamos amarrar as pontas. A nossa investigação de hoje nos mostrou algumas coisas. Primeiro, que o MEP é muito mais que contabilidade. É um raio-x do vínculo econômico entre empresas. Segundo, que o gatilho, a influência significativa, é um conceito de julgamento que busca a essência da relação e não só o percentual no papel. Exato. Vimos que o investimento vira uma conta viva no balanço que respira junto com a empresa parceira. E, crucialmente, que coisas como dividendos são tratadas de forma completamente diferente e que entender o que é goodwill e mais-valia é a chave para não ser enganado pelo preço de uma aquisição. Exato. E para fechar, uma última pista para os nossos detetives corporativos, inspirada pelo próprio material. As regras não explicam apenas quando começar a usar o MEP, mas também, e isso é fundamental, quando parar de usá-lo. Isso acontece, logicamente, quando a investidora perde a influência significativa ou o controle. Interessante. Isso levanta uma questão final fascinante. Que mudanças estratégicas podem estar por trás da decisão de uma empresa parar de usar o MEP para um investimento? Pode ser o sinal de uma venda de parte das ações, da chegada de um novo sócio que dilui o poder, ou de uma reorganização silenciosa que não vira manchete. Ficar de olho em quando uma empresa descontinua o MEP pode ser a primeira pista de que a relação de poder naquele ecossistema empresarial mudou fundamentalmente. É um detalhe escondido nas notas explicativas que diz mais do que muitos relatórios da diretoria.